Obrigado, deputado Maurício Kudilac. Próximo deputado inscrito, deputado Sargento Maurício Soares. Vossa Excelência quer falar antes do almoço ou depois do almoço? Se Vossa Excelência entender assim, seja feita a vossa vontade. 10 minutos. 10 minutos, deputado Sargento Maurício Soares. Senhor presidente, senhores deputados, ouvintes da TV e da Assembleia, da Rádio da Assembleia Legislativa, gostaria de voltar a repercutir aqui o assunto sobre o qual nós falamos na semana passada, a questão da intenção do governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, de passar o serviço móvel de urgência, o SAMU, para uma organização social. É, no nosso ver, uma forma velada, talvez, ou nem tanto, de privatização do serviço público essencial. Passando para terceiros, uma entidade civil de direito privado, uma atribuição que é do Estado. Passando por essa organização social, que poderia ser chamado também de ONG, recursos públicos para que ela contrate pessoal e faça a aquisição de equipamentos, medicamentos, inclusive para a construção de estabelecimentos, de prédios, reformas, etc. Nós entendemos que isso é privatizar a atribuição do Estado, entregar para a organização privada, para a entidade privada, recursos públicos, da conta única do governo do Estado, para que possa cumprir uma função que é essencialmente pública e uma responsabilidade que precisa continuar sendo pública na nossa avaliação. É evidente que a partir daí está se burlando o Instituto Constitucional do Concurso Público, com dinheiro público, possibilitando que se contrate pela CLT para realizar uma função pública, além das normas de licitação, que também ficam alteradas com esse procedimento por parte do governo do Estado. O SAMU, que tem sido sucateado ao longo desses 7 anos que existe no Estado de Santa Catarina, ou, para falar a verdade, até falar em sucateamento fica difícil, porque na verdade ele nunca foi instalado com o rigor e com a qualidade, com a possibilidade, com o potencial que deveria ter. Um exemplo é que em 7 anos o governo do Estado não encaminhou para esta Assembleia Legislativa sequer um projeto de lei, no sentido de criar, de prever em lei, um quadro funcional para o SAMU. À disposição do serviço do SAMU, e também por contratação temporária de funcionários, inclusive médicos. Médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, motoristas contratados em tempo temporário, que, aliás, também só se justifica em caráter absolutamente excepcional. E o SAMU não é um serviço excepcional. Deve ser um serviço permanente do Estado. De forma que precisa planejamento, previsão legal, para que possa ter continuidade a prestação desse serviço ao longo dos anos, das décadas. E não se fez esse planejamento. O planejamento que se fez foi justamente para fazer minguar o pouco que existia de servidores públicos, de serviço público no SAMU, e aí contratando funcionários de forma temporária, por 2 anos. O que, nesta avaliação, já é questionável, porque é um serviço permanente. Não existe motivo para contratação temporária de um serviço que será permanente. E o contrato de 2 anos venceu. E agora se renova o contrato mensalmente. O que é a coisa mais louca ainda, mais fora de qualquer sentido ainda, é contratos que se renovam todos os meses com esses servidores, trabalhadores que não são concursados e que prestam esse serviço lá. O edital de entrega do SAMU para uma organização social tinha como prazo de entrega das propostas a última sexta-feira, dia 30.
Felizmente, no próprio dia 30, uma ação, o mandado de segurança do Sindicato da Saúde, o Sindisaúde, teve provimento aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mandado de segurança, como disse, feito de iniciativa do sindicato, dos trabalhadores, teve provimento do nosso Tribunal de Justiça, e tem aqui uma posição, um despacho, do desembargador João Henrique Blas, nosso conhecido, e que, aliás, conhece muito bem a legislação das organizações sociais de Santa Catarina, porque estava neste poder quando aquela lei foi discutida. Vou ler apenas um parágrafo do despacho do desembargador João Henrique Blas. Assim, deixo, por hora, de decidir sobre a liminar vindicada, mas, invocando o poder integral de cautela, artigo 798 do Código de Processo Civil, com o fito de arredar eventual dano irreparável ou de difícil reparação, determino que, sem impeço a entrega normal dos envelopes, nos termos do edital, sejam estes recebidos e mantidos incólumes, deixando-se, portanto, de acessar seus conteúdos, até que o pedido liminar seja apreciado, e sê-lo-á depois que as autoridades impetradas prestarem suas informações ou de decorrer o correspondente prazo. Intime-se com urgência o secretário de Estado da Saúde para imediato cumprimento do comando aqui estabelecido. É um parágrafo do despacho do desembargador João Henrique Blas, de certa forma, por medida cautelar, sustando o edital de transferência do Serviço Móvel de Urgência do Estado de Santa Catarina, o SAMU, para uma organização social. Né? Então, os envelopes foram entregues no último dia 30 e lá permanecerão, né, até que se avalie o mérito, e esse mérito será avaliado a partir do momento em que o Estado, as autoridades responsáveis do Estado, Secretaria de Saúde e de Planejamento, prestarem devidos esclarecimentos ao Tribunal de Justiça do nosso Estado. É lamentável que a gente persista, né, com uma política, inclusive, que carece de segurança jurídica. Ao mesmo tempo, os trabalhadores do SAMU estão a não aguentar mais, a não resistir mais à carga de trabalho, em virtude justamente da falta de efetivo, da falta de servidores para realizar o serviço. Como falei, um contrato temporário de 2 anos, terminou o contrato e agora se renova a cada mês. Né, o que é uma situação, por diversos pontos de vista, ilegal, né, que requer, inclusive, que possibilita, inclusive, a responsabilização judicial das autoridades responsáveis. Mas se insiste nessa política há 7 anos e não se pensou em estabelecer uma carreira para os trabalhadores do SAMU. Não se pensou em estabelecer um quadro de efetivo mínimo para a realização desse serviço. E aí, depois de esgotada a possibilidade do atendimento mínimo, depois de levar à exaustão extrema os trabalhadores que lá operam, aí, alegando-se urgência, se faz um contrato temporário de 2 anos. Vence e não tem solução ainda para o problema. A intenção clara, né, de entregar dinheiro público para ser administrado por uma organização social. Nós entendemos que os argumentos apresentados nesta direção são todos eles refutáveis. A alegação, inclusive, de que precisa ser um serviço feito por organização social, porque os trabalhadores que lá operam, deputado Ismael, não ficam muito tempo no sistema, não conseguem ficar muito tempo no sistema, no serviço, neste serviço, porque a atividade é exaustiva demais. Então, já que não consegue ficar muito tempo, então vamos contratar uma organização, vamos passar o serviço para uma organização social que pode, de repente, a cada 2 anos, revezar o conjunto dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, os trabalhadores contratados, repito, de forma questionável legalmente, ou de forma ilegal, têm a jornada de trabalho de 40 horas.
E esta também será a jornada de trabalho se uma organização social vencer, assumir o SAMU. Porque isso é a jornada de trabalho da CLT. Que tipo de qualidade de serviço que quer se dar à população catarinense, se as próprias autoridades avaliam que não dá para trabalhar mais do que 2 anos. 30 segundos. Mais 30 segundos, deputado, para poder concluir. Muito obrigado, presidente. Então, assim, ó, se o serviço é exaustivo demais, exaure o trabalhador de forma que ele não consiga ficar muito tempo trabalhando no SAMU, vai se contratar por um regime de trabalho mais duro, de jornada de 40 horas, isso, que tipo de tratamento está querendo se dar a esse trabalhador que vão prestar esse serviço e que tipo de atendimento que terá a população com esse regime de trabalho? É a pergunta. Obrigado ao deputado Sargento Amaury Soares. Não havendo mais oradores inscritos, esta